Oi, turminha, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Continuando aqui os vídeos com os pedidos da minha turminha, tá? E o que mais me pediram aqui foi o anel mágico. E hoje eu vou compartilhar com vocês o anel mágico. Eu vou fazer dois tipos de anel mágico, tá? E aí vocês façam o teste de vocês e vejam o que é melhor, que vocês se adaptam melhor a fazer, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho meu fio que vem do novelo, vou passar na frente aqui dos meus dois dedos, tá? Deixando uma sobrinha, tá bom? Dou a volta pelos meus dois dedos, cruzo aqui, cruzei, segura aqui onde fez o xizinho, tá? Dou a volta aqui do lado da primeira volta, mas não dou a volta completa. Segura aqui meu fio, tá bom? Introduzo a agulha aqui, nessa primeira voltinha. Puxo a segunda voltinha por baixo da primeira aqui pra frente. Subo um pouquinho o fio, dou uma voltinha e vou lá pegar o fio que vem do novelo que eu tô segurando. Faço uma correntinha para prender o meu anel mágico, tá bom? Aqui é um pouco dificinho mesmo, mas vocês pegam. Posso tirar meu dedo de dentro da minha argolinha, tá? Aqui nós formamos uma argolinha, o nosso anel mágico, tá bom? Aqui nós temos o anel mágico e aqui, esse cordão aqui é aquela sobrinha que ficou ali, tá? Essa sobrinha é o que vai fazer acontecer a mágica no anel mágico, tá bom? Então, nós vamos trabalhar dentro dessa argola, sempre pegando essas duas alcinhas. A alcinha da argola e a alcinha que ficou sobrando, tá? E eu vou fazer aqui alguns pontos altos, tá bom? Então, eu já tenho uma correntinha, eu vou fazer mais uma correntinha, que é a altura do meu ponto alto. Para quem usa 3 correntinhas para altura do ponto alto, faz 3 correntinhas, tá? E continuo aqui, ó, fazendo meus pontos altos que o meu trabalho pede. Meu trabalho pede 6, vamos fazer 6. Pede 14, faço 14, tá? Tô fazendo ponto alto que eu acho que fica bacana no vídeo, tá? Fica melhor para visualizar no vídeo. E o legal do anel mágico é que você pode colocar aqui quantos pontos o seu trabalho precisar, porque nós vamos ajustar o anel mágico, tá? Então, não se preocupe o tamanho que ele ficar. A única preocupação que você tem é colocar a quantidade correta que seu trabalho pede e estar trabalhando junto com essas duas alcinhas, tá? Vamos lá. E aí, vou fazer aqui, ó, meu último ponto alto. Fiz todos os pontos altos que meu trabalho pede. Alongo aqui o último ponto pra gente não perder, tá bom? Aí, eu venho aqui, pego esse fiozinho da sobrinha, que nós caminhamos junto, fazendo os pontos, tá? E puxo, ó, tô fechando meu anel mágico, ó, tá vendo? Não fecho tudo de uma vez, vou puxando bem devagar, pra não um ponto ficar em cima do outro, tá? Fecho um pouquinho, ajusto aqui, vejo se tá tudo certo com os pontos, um tom em cima do outro, tá tudo certinho, você vai e fecha por completo. Você pode fechar por completo, ó, pode ver que fechou totalmente, ou você pode deixar um pouquinho aberto, não tem problema. Eu acho um pouquinho aberto bem bacana, eu acho que dá um charme, tá? Voltamos aqui no ponto que nós paramos, tá? Coloco minha agulha. Eu subi 2 correntinhas no meu primeiro ponto. Então, eu vou na segunda correntinha e vou fechar a minha carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Fechamos aqui. O anel mágico nós fechamos quando puxamos aqui e agora fechei a minha carreira. Vendo? A gente ajusta. Pode colocar 6 pontos, 14, 20, mas no final vai dar certo porque o ajuste é no final, tá bom? Se você fecha a sua carreira com ponto baixo, fecha com ponto baixo. Se fecha com ponto invisível, fecha com ponto invisível, não tem problema. Eu gosto de fechar com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui vamos supor que o meu trabalho pede que a minha segunda carreira seja 2 pontos altos em cada ponto de base.
Então, eu vou subir 2 correntinhas para a altura do meu primeiro ponto alto, vou no mesmo espaço e faço mais um ponto alto, tá? Vou no meu próximo ponto de base. Ele fica bem pertinho aqui, é um pouco mais difícil, mas ele entra. Faço mais 2 pontos altos aqui no outro ponto de base. Pode ser que seu trabalho seja com ponto baixo, você faz com ponto baixo, meio ponto alto, meio ponto alto. Faça conforme o seu trabalho tá pedindo, tá bom? O meu pediu aqui 2 pontos altos em cada ponto de base. Fiz aqui. Então, continuo fazendo. Continuo fazendo os meus 2 pontos até dar a volta toda. E aí, chegando aqui, eu vou fechar minha carreira, tá? Ponto baixíssimo, ponto alto, como você quiser, tá bom? Então, é assim. Você fez agora, fechou o anel mágico e vai trabalhar os pontos que o seu trabalho tá pedindo, tá bom? E aqui tem um outro jeitinho de fazer o anel mágico, que é com o quê? Com cordão corrediço. Eu já fiz aqui o meu cordão corrediço. Eu fiz 4 correntinhas, tá? Sendo que a primeira eu não aperto muito. Por quê? Porque eu vou trabalhar os meus pontos nessa correntinha aqui. Então, vamos lá. Laço meu fio, vou aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto. Tenho o meu segundo ponto aqui. Aqui eu fiz 4 correntinhas, certo? A primeira eu não conto, que é onde eu vou trabalhar os meus pontos, as outras 3 é o meu primeiro ponto. Fiz. Aqui eu vou fazendo os pontos que o meu trabalho pede. Ponto alto, ponto baixo. A única coisa que vocês têm que prestar muita atenção nesse tipo de anel mágico é como você vai deixar o primeiro ponto para você trabalhar. Por quê? Não tem como ajustar no final, porque o anel mágico ele já tá fechado, entendeu? Então, se você for pôr muitos pontos, tem que deixar mais folgado. Menos, não deixar tão folgado. Tem que ver também a espessura do fio que você tá usando, a agulha que você tá usando, a tensão do seu ponto. Então, esse anel mágico aqui, antes de você iniciar o trabalho, faça bastante teste para você ver como você tem que deixar o seu primeiro ponto. Eu deixei ele um pouco mais folgado, ó, tá vendo quantos pontos eu tô colocando para fechar ele aqui? Então, é isso. Esse aqui é isso, você não tem como ajustar ele, tá? Fiz os pontos aqui, vou na minha terceira correntinha, porque aqui nós subimos com 3, né? 1, 2, uma tá aqui embaixo, ó. 1, 2, 3. E fecho com um ponto baixíssimo, tá? Aí, se pede 2 pontos altos em cada ponto de base, você segue fazendo conforme o seu trabalho está pedindo, tá? Então, turminha, o segredo desse daqui é no seu primeiro ponto lá, como você vai deixar o primeiro ponto, tá? Então, faça, antes que você começar o trabalho, testa bastante para você ver como você tem que deixar, porque depois não tem como ajustar, como no outro anel mágico que nós fizemos, né? O primeiro. Lá que lá você ajusta no final, não tem problema. Esse não, tá? E aqui, você continua dando a volta aqui, terminou aqui, você fecha a sua carreira, tá bom? Então, o anel mágico é isso, turma. Aí vocês façam aí, vê com que vocês melhor se adaptam, tá? Pro seu tipo de trabalho, pro seu tipo de fio que você vai usar. E vai fazer seus trabalhos aí lindo e maravilhosos. Eu tenho certeza que vai ficar muito bom. Comenta aí qual dos dois que vocês gostaram mais, qual que vocês acham que vocês vão usar mais no trabalho de vocês. Fico aguardando. Beijo, até a próxima.